Nós iremos fazer a exposição desses versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. 1 aos Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. Leitura alternada do texto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Assim corro eu, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ó Pai, nós precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito essa noite, ó Pai. Que o Senhor fale, e fale profundamente no coração de cada um de nós aqui, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cidade de Corinto, nos dias de Paulo, sediava os Jogos Istmicos, que começaram 586 anos antes de Cristo, em homenagem a um deus pagão chamado Poseidon. E os Jogos Istmicos só perdia em popularidade para as Olimpíadas, que era na cidade de Atenas. E esses Jogos Istmicos, que eram realizados na cidade de Corinto, provocava um frenesi enorme na cidade. Mais ou menos o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Mais ou menos o que está acontecendo no nosso país. Havia várias competições. Por exemplo, levantamento de peso, hipismo, corrida e mais umas 10 outras mobilidades. Como é que é? Modalidades. Irmãos, e o frenesi era demais naquela região. E Paulo usa, irmãos, essa figura para fazer um paralelo entre o atleta e o cristão. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui esta noite. Eu queria falar sobre o atleta cristão. Primeira coisa, irmãos, que um bom atleta e um bom cristão precisam ter é disciplina, irmãos. Deixa eu repetir. Primeira coisa que um bom atleta e um bom cristão precisa ter é disciplina, irmãos. Olha o que diz aí o verso de número 25. Todo atleta em tudo se domina. Irmãos, se você não tiver disciplina, você não vai alcançar os seus objetivos na vida. Seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, você não vai conseguir. E a palavra de Deus nos alerta, de Gênesis a Apocalipse, que você e eu devemos ser disciplinados. Um dos motivos pelos quais o povo de Deus não era bem sucedido, é porque o povo de Deus não era um povo disciplinado. Nós encontramos, por exemplo, em Oséias capítulo 4, verso 6, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta disciplina. Isaías nos diz a mesma coisa: o meu povo está sendo levado para o cativeiro porque lhe falta entendimento. E a palavra entendimento e disciplina são a mesma coisa. Entendimento, conhecimento e disciplina, irmãos. E a pergunta é: quais são as disciplinas de um atleta? Primeiro, um atleta tem que ter o quê? Uma alimentação regrada. Ele tem que dormir na hora certa. Ele tem que manter o peso X.
Por exemplo, já pensou um levantador de peso querer participar na prova de hipismo? Ele vai alejar o cavalo, ele vai selar o cavalo. Da mesma forma, um cavaleiro for levantar peso, vai levantar 2 quilos. Tem que ter disciplina. E quais são as disciplinas cristãs? Primeira disciplina, irmãos, oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai ser um cristão bem-sucedido, irmãos. Você pode esquecer, irmãos, alguém já disse que é mais fácil encontrar vida física em um cadáver do que vida espiritual em um cristão que não ora. Oração, irmãos, oração é uma arma extraordinária que Deus disponibiliza à igreja dele, mas que a igreja dele não tem usado como poderia e deveria usar, e faz parte da disciplina cristã, irmãos, orar. Segundo, irmãos, leitura das Escrituras, irmãos. Nós tínhamos que conhecer mais a palavra de Deus, irmãos. 31.173 versículos que nós temos nas Escrituras. Deus fala conosco através dela, mas muitas vezes nós não temos lido a palavra de Deus, nós não temos alimentado a nossa alma, irmãos. Muitas vezes nós estamos sofrendo de inapetência espiritual, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos desnutridos espiritualmente falando, porque nós não alimentamos da palavra de Deus. E no Salmo 81, verso 10, nos diz assim: abre bem a tua boca e te encherei. Abre bem a tua boca e te encherei. Irmãos, Jeremias estava passando por uma crise terrível. Aí diz a palavra que ele encontra o rolo. Aí ele diz assim: achadas tuas palavras, logo as comi. Notem, achadas tuas palavras, logo as comi. Aí ele fala do resultado: as tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Resultado interno: gozo e alegria para o meu coração. Resultado externo: pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Gente, se você ler a Bíblia, se você se alimentar da palavra de Deus, você vai criar músculos na alma, músculos espirituais. Você vai resistir mais às intempéries da vida. Você vai estar pronto para responder a algumas demandas que surgem no dia a dia, irmãos. Como que Jesus termina o Sermão do Monte? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um construtor sensato, prudente. Você e eu, irmãos, temos que alimentar da palavra de Deus. Afinal de contas, é o livro dos livros, inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo, mas crido pelos fiéis. Louvado seja Deus, irmãos. Quantas vidas são transformadas com a leitura de um texto? 28 de julho de 1998, eu tinha uma alma suicida, uma vontade enorme de morrer, casamento ter que acabando, relacionamento com os filhos terrível. Eu li um texto: e a cama será tão curta que não poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que não poderá se cobrir com ele. Eu identifiquei a minha vida ali. A minha vida é isso, é uma cama curta, um cobertor estreito. Aí eu lembrei que Jesus é o tapeceiro da vida. Ele podia estender o meu cobertor, ele podia estender a minha coberta, e ao mesmo tempo, Jesus é o carpinteiro da vida. Ele podia alongar a minha cama. Entreguei minha vida para Jesus, irmãos, 28 de julho de 1998. Um texto bíblico: e a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas lendo a palavra? Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos tristes, abatidos, aí nós lemos um texto do tipo: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus.
eu te fortaleço, eu te sustento com minha destra fiel. E faz uma diferença enorme na vida da gente. Quantos casamentos, irmãos, já estavam no UTI. Uma palavra de Deus veio sobre a vida daquele casal e transformou a vida daquele casal, transformou o relacionamento, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Outra coisa que você e eu deveríamos fazer, irmãos, como disciplina, vigilância, olhos abertos o tempo inteiro, irmãos. Porque ovelha que não fica esperta vira petisco de lobo, você pode ter certeza disso. Vigilância faz parte da disciplina espiritual. A Bíblia diz que aquele que pensa está de pé, cuidado que não caia. Nós temos que estar em constante vigilância, irmãos, porque nós lutamos contra 3 inimigos ferozes: o mundo, que é um sistema totalmente alienado, desconectado de Deus, contra o diabo e o pior de todos, contra a nossa carne, irmãos, contra a nossa natureza pecaminosa. Nesse sentido, você não pode confiar no seu coração, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Cristão disciplinado que vigia o que fala, quando fala, como fala e onde fala. Vigia a mente, irmãos, porque tudo começa aqui, ó. O adultério, ele não começa na cama, ele é concluído na cama, ele começa aqui. O assassinato, ele não começa quando você puxa o gatilho, ele começa aqui na mente. Tem uma frasezinha batida já, mas talvez você nunca ouviu. Uma frasezinha de Lutero: você não tem como impedir que um pássaro venha e pouse sobre sua cabeça, mas você tem como impedir que ele faça ninho. Vigilância. Outra disciplina cristã, irmãos, praticar o amor. Nós somos bons para cantar sobre amor, para falar sobre amor, mas nós temos dificuldade enorme para manifestar amor. Nós não sabemos nem o que é isso muitas vezes. Nós cantamos que amamos, nós falamos que amamos, nós lemos que devemos amar, mas na prática nós não amamos. Nós não amamos. Principalmente aquelas pessoas que pensam diferente da gente. A gente nem tolera quanto mais amar, não é não? Amar. Gente que não ama endurece a alma, engessa a alma, fica com a alma calejada, dura. Amor é algo que tem que ser praticado. Há uma diferença de amor e amar. Amor é substantivo, que dá nome a um sentimento gostoso, que gera arrepio, as pálpebras, dilatam. Tudo isso é bom, é válido, principalmente para os jovens aí, é bom demais, mas os velhos também têm que amar. Mas amar é verbo, pressupõe ação, pressupõe atitude. Irmãos, João, na sua primeira carta, diz assim: se você ama, converta o seu amor em cesta básica. Isso é amor. Se você ama, converta o seu amor em abraço. Se você ama, converta o seu amor em ir na farmácia e comprar um remédio para o seu irmão. Isso é amor. Amor é sempre convertido a algo ou a alguém. Mas não para por aí. Todo bom atleta e todo bom cristão tem que ter metas na vida, irmãos. Olha o verso de número 26. Assim corro também eu, não sem o quê? Meta. Você e eu, nós temos que ter o quê? Metas na vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a sua meta? Deixa eu dizer, se você não tem meta, é porque você não tem sonho. Se você não tem sonho, eu tenho uma notícia horrorosa para te dar: você está morto.
Você pode rir, você pode brincar, mas se você não tem sonho, existencialmente falando, você está morto. Tem uma frase de René Descartes que diz o quê? Penso, logo existo. Nós podemos parafraseá-la da seguinte forma: sonho, tenho meta, tenho alvo, logo vivo. Irmãos, você tem que ter sonhos, você tem que ter meta na vida. Você pode ter 90 anos, você tem que ter sonho, você tem que ter metas. E no caso dos cristãos, nós temos várias metas, entre elas, ser parecido com Jesus Cristo. Ser a imagem de Jesus Cristo, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que habitou também em Cristo Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo. E ser parecido com Jesus Cristo não é ter barba, nem cabelo comprido. Nós nem sabemos que Jesus Cristo teve isso. É andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. É interpretar a vida como Jesus interpretava. É olhar para as pessoas como Jesus olhava. Isso que é ser parecido com Jesus. Tem muita gente que acha que ser parecido com Jesus é ser esquisito. Não. Ser parecido com Jesus é agir como Jesus. 4 letrinhas tinham que andar assim, pregar na nossa testa. O que JF? O que Jesus faria? Diante de uma situação, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Por exemplo, você está dirigindo, alguém te fechou, ainda xingou a sua genitora. O que Jesus faria? PQP de jeito nenhum. E esquece. Jesus não falaria um PQP nunca. Ele falava assim: Jeová te abençoe. Irmãos, um dia eu viajei com um irmão, esse é crente mesmo. O sujeito fechava, ele xingava a mãe dele e falava assim: Deus te abençoe. Não sei se eu estava do lado dele. Deus te abençoe. E ele levava a mão assim: Deus te abençoe. Qual sair do carro? É isso que é ser cristão. Como que você está vivendo? Outra meta que nós deveríamos ter: ser mais santos. Mais uma vez, ser mais santo não significa ser mais esquisito. A palavra santo significa separado. Então, mais santo significa ser mais separado. E separado com um propósito. Qual o propósito? Ser usado para a glória de Deus, preste atenção, e para o deleite das pessoas. Você glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo você abençoa a vida das pessoas. Já viu aquele santo de mosteiro? O sujeito fica lá, só lá, meditando. Não faz diferença na vida de ninguém. Nós não somos chamados para sermos santos num templo, nem sermos santos dentro da nossa casa apenas. Nós somos chamados para sermos santos no mundo. Só Edson hoje repetiu uma frase minha. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos bons de laboratório, nós somos péssimos de campo. Aqui dentro, meu irmão, nós somos bênçãos demais. Aqui é laboratório, aqui é muito fácil ser cristão. Lá fora, meu irmão, que o bicho pega, lá fora. Aqui ninguém está te amolando, você passa aqui uma hora e pouquinho. Mas no dia a dia, na sua casa, no dia a dia, no seu trabalho, no trânsito, na escola. Irmãos, nós temos que vir para o laboratório, nos alimentarmos, nos enchermos, para que nós possamos viver a vida no campo. Porque a vida é ao vivo. Sabia disso? A vida cristã é ao vivo. Irmãos, meta. Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, alvo na vida. Paulo chega a dizer assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, e para mim mesmo. Muitas vezes você e eu não temos alvos, nem metas e nem sonhos, porque nós estamos presos
ao passado. E uma pessoa presa ao passado, ela não consegue viver o presente e, pior, ela não consegue projetar o futuro. Você tem que se libertar do passado. Quantas pessoas estão agarradas no passado? Uma coisa que alguém te disse há 10 anos atrás, você está ruminando isso até hoje. Pelo amor de Deus, juízo. Vomita isso, põe isso para fora. Alguém falou que você é feio e você acreditou. Tem 10 anos que você está agarrado nisso aí. Alguém falou que você não tem inteligência suficiente para passar no vestibular. Pronto, você nunca mais vai vestibular na vida. Você agarrado no passado, preso no passado. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer frustrado. Você vai para o céu? Vai, mas vai viver um inferno aqui. Desgarre do passado o mais rápido possível. O que me chocou, uma das coisas que mais me chocaram, nesses anos que eu tenho de pastor, é quando eu fui visitar uma senhora com mais de 80 anos de idade. A senhora muito assim, carrega um peso terrível. Você sente aquela coisa pesada. Conversando com ela, eu percebi que ela carregava uma mágoa há 70 anos, porque ela foi molestada, tocada, de forma sutil, por um médico. 70 anos, guardando aquela mágoa, aquele ressentimento no coração. Quantos casais que estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas que um tem uma raiva do outro, eles não dão uma risada, eles rosnam o outro. Rosnam. Beijo, ó. Anos que não tem um. Sabe por quê? Uma palavra que foi dita na hora errada, que frustrou, que machucou, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que todo bom atleta e todo bom cristão tem lutas. Sabia disso? Você e eu, nós temos lutas. Olha o verso 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você já notou? Você olha a vida de Phelps, lutas, contusões. Esses grandes atletas ficaram anos, meses na fisioterapia. Lutas. Sêneca já dizia: vencer sem lutas é triunfar sem glórias. Esse sujeito ganhou 3 medalhas, esse baiano, gente do céu, ele tinha tudo para dar errado. Está dando certo demais. Lutas. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Se você está pensando que você não vai ter luta aqui debaixo do sol, esquece. Aí você fala assim: eu não quero ter luta mais. O que eu faço? Faz uma oração: Senhor, me leva agora em nome de Jesus. Pum, morre. Se você chegar perto de mim e falar assim: eu não aguento mais, ora para que acabe minhas lutas, eu vou orar para você morrer. Porque não existe outro jeito, gente. E quando nós estivermos aqui, nós teremos lutas. Alguém vai te cutucar aqui, alguém vai te cutucar acolá, você cutuca os outros. Lutas. As pessoas nos machucam e nós machucamos as pessoas. Tem que saber vencer as lutas. As lutas do dia a dia. E as lutas têm que ser travadas. As batalhas precisam ser travadas. E não existe meio termo. Ou você sai comemorando, ou você sai chorando e lamentando. Sabia disso? Lutas. Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Vida cristã pode ser sintetizada em uma vida de lutas. Eu luto contra a minha natureza pecaminosa. Eu luto contra tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. E você não é diferente de mim. E a Bíblia diz que você tem lutas. Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele só prometeu uma chegada certa. Essa você vai ter. Mas o percurso é difícil.
muito difícil. Eu comecei a ler a Bíblia em 95. Em 95. Fiquei encantado quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Sabe por quê? Porque eu percebi que a Bíblia não esconde isso da gente. A Bíblia deixa muito clara que a vida cristã é uma vida de lutas, uma vida de dificuldades. A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Moisés luta. Primeiro, o homem é pregador gago. Olha que sofrimento, gente. Já pensou ser um pregador gago? Gente, ninguém aguenta. Mas Deus levantou o quê? Um intérprete de gago. É só Moisés que teve. Ele ficava assim, abre a sua Bíblia, Arão falava. Em 1 Coríntios. Gago. Josué teve que substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. O que Deus disse para Josué? Ser forte e muito corajoso. Gente do céu, lutas. Os discípulos de Jesus, lutas. Pedro. Gente, a gente acha que Pedro foi soberbo quando Pedro disse, ainda que todos esses venham a te negar, eu jamais o farei. Não, Pedro foi sincero. Pedro achou que dava conta, mas na hora H, Pedro não aguentou, e Pedro negou Jesus. Que luta, irmãos. Jesus olhou para Pedro, Pedro chorou, e diz o texto que Pedro chorou amargamente. Segundo Pedro, Jesus tinha desistido dele, aí Jesus vai encontrar com Pedro lá na praia, e restaura Pedro de novo. A gente pensa assim, pronto, acabou, Pedro nunca mais vai pisar na bola. Aí você lê a carta aos Gálatas, Pedro está pisando na bola de novo, Paulo vai chamar a atenção de Pedro. Paulo, o grande apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento. Foi intolerante com o tal de João Marcos, um menino, um adolescente. No fim da vida, Paulo está lá, traz João Marcos, eu preciso de João Marcos perto de mim. Lutas de um homem velho, que soube, que foi duro demais com o jovem, e queria se retratar. Lutas. Você tem lutas para educar seu filho. Você tem lutas porque você fica perguntando onde eu errei. Você não errou, a gente não tem coisa que a gente não tem respostas. Eu preguei um sermão aqui para aliviar o coração de muitos pais aqui, sobre os filhos de Efraim. Efraim foi um homem duplamente abençoado pelo seu avô. Efraim era filho de José, um tipo de Cristo na Bíblia. Efraim teve 2 filhos que foram assassinados porque eram ladrões de gado. E José foi no velório dos 2 netos, porque ele viu até a 4ª geração dele. Lutas. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, lutas. Mas eu quero te dar uma animada. O bom atleta e o bom cristão também tem o quê? Recompensas. Olha o verso de número 4. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso de número 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Irmãos, olha o Phelps. Há 2 anos atrás, um perdido, medalhista, de novo aqui, se converteu há 2 anos atrás. Você pode ver que dos nadadores que ganharam o revezamento, ele não estava naquela bagunça, converteu-se a Cristo há 2, 3 anos atrás, mudou a vida, irmãos, convertido a Cristo, tem recompensa, tem a medalha. E no caso aqui de Corinto, todo atleta que vencia a prova, recebia uma coroa, feita de louros, uma planta muito nobre, porém, ela durava muito, 15 dias. O que Paulo diz aqui? Eles correm, ganham o prêmio é bom demais, só em 15 dias a murcha. Nós receberemos uma coroa o quê? Incorruptível, irmãos. Então vale a pena ser disciplinado, sabia disso? Vale a pena. Você colhe resultados aqui, e você colhe resultados
lá. Você semeia aqui mesmo você já começa a colher os frutos, mas você vai encher completamente o seu celeiro, é lá. Vale a pena. Eu não ouvi nenhum amém para animar a gente. Cheguei em casa, dormi 3 horas da manhã, acordei 7 e ninguém me ajuda. Dá uma força aí, gente. Estou falando de coisa boa, recompensa agora. Tem recompensa. Você luta para educar um filho. Depois, quando você vai no dia da formatura dele, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Vibrando com seu filho. Ele está lá comemorando, mas no fundo você está muito mais alegre que ele. Ó. Muito mais. Vale a pena, irmão, ser disciplinado. Vale a pena investir em oração. Vale a pena investir na leitura da palavra. Vale a pena investir na vigilância. Vale a pena investir em pessoas, amando pessoas. Vale a pena. Gente, dinheiro é bom, você sabia? Mas como escravo, mas como patrão é péssimo. Porque dinheiro te dá um belo velório, mas não te dá a vida eterna. Dinheiro te dá companhia, mas dinheiro não te dá amigos. Um dia eu fui no velório, que eu ficava assim, para ver o defunto, eu tinha que fazer assim, de tanta coroa, mais gente eu não vi ninguém, só o defunto. Só tinha coroa. Lions, não sei o que, casa não sei do que, casa não sei das quantas, casa do empresário, deputado falando de tal, e só o defunto lá. Só a coroa. Vale a pena, irmãos, ter metas na vida. Porque quando você tem metas e as coloca diante de Deus, e você anda na vontade de Deus, irmãos, que coisa bacana. Que coisa maravilhosa. Você luta aqui, luta colar e vence. Você consegue tocar, você consegue alcançar, você consegue ter vitórias. Que coisa boa, irmãos, ter lutas. Aí você fala, Geraldo, você está doido demais, é bom ter lutas, mas é. Já pensou quando você vai formar e você vai dar um testemunho? Meu Deus, é uma coisa boa, não precisava ter acordado cedo, nunca precisei ter estudado, nunca precisei. Isso tem graça formar assim? Nunca. Tem 50 anos de casado, mas que coisa, pai. Nós nunca discutimos, nós nunca brigamos. Vocês são anjos. Vocês tinham tomado Red Bull, irmão, voado. Vitória, irmãos. Depois das lutas. E por último, irmãos, todos nós gostamos de quê? De ser recompensados. Amém? Vamos orar então?